Nossas reflexões mais longas para a mesa da palavra do domingo 21º do tempo comum, 27 de agosto de 2023. Quem é Jesus para mim? Começamos com a nossa historinha, como sempre. Adepta de pedagogia, bem usual antigamente, aquela professora, obviamente que imbuída das melhores intenções, obrigava os alunos a decorar toda a matéria que lhes passava. Acabado o curso, como o conteúdo estava na ponta da língua, todos se viram aprovados com louvor. A questão é que, mesmo bem-sucedidos, eles saíram da escola sentindo grandes dificuldades para viver aquilo que falavam de maneira automática. Tinham se transformado em repetidores de história e não em protagonistas da própria existência, refletindo, pensando por si mesmo, sentindo para construir assim o próprio texto existencial. A dinâmica do desenvolvimento da fé é bem semelhante ao que experimentamos na vida humana. No começo da existência, somos seres totalmente dependentes. A verdade é que não sobreviveríamos um dia sequer sem que estivéssemos sendo cuidados por alguém naqueles dias em que nascemos. A vida caminha, passa mais um período e já seria possível se virar em um tanto de tarefas, mas ainda assim não se terá adquirido autonomia. Nessa fase, o ser humano é como que um repetidor de tudo aquilo que na primeira fase da sua existência lhe tenha sido passado. Se lhe foi passado amor, vai repetir amor. Se lhe foi passada indiferença, repetirá indiferença, raiva e por aí vamos. Então, para muitos, é chegada a hora em que aqueles ensinamentos lá atrás assimilados se veem necessitados de uma nova roupagem. Eles não mais se sustentarão por si só. Para que sejam validados, será necessária a sua reafirmação a partir não mais do conhecimento externo, mas interno. Sua confirmação acontecerá pela experimentação, pela vivência, pelo sentir concreto daquilo que tenha sido no momento anterior da vida aprendido. Infelizmente, esse tempo de autonomia não costuma chegar para todo mundo. E não falo aqui daqueles seres que, por terem limitadas as suas inteligências, estarão sempre na dependência de outros. Há muito adulto por aí que é inteligente, considerando a sua capacidade de raciocínio, e que continua mesmo assim, tal qual papagaio, repetindo de modo impensado o que lhe foi ensinado um dia. Encontra-se nesta linha o que Jesus, através do evangelista Mateus, quer nos ensinar neste próximo domingo. Houve um tempo, dentro de casa ou no catecismo, em que nos ensinaram quem era Deus. Naquele momento, nos contentamos com aquelas fórmulas que nos foram apresentadas. Salvador do mundo, Senhor da humanidade, onisciente, onipresente, onipotente, Mestre, Altíssimo, Rei dos Reis, Perfeitíssimo, Criador de todas as coisas. E por aí vai. Estas foram, sem sombra de dúvidas,
Verdadeiras profissões de fé, bonitas e que dizem muito, só que de outras pessoas. Para elas se trataram de experiências bem patentes de Deus em suas vidas, mas não podemos, Jesus quer nos mostrar, permanecer presos às vivências que não aconteceram em nossas realidades de vida. Da mesma forma que não podemos delegar a vida, também jamais deveremos passar para o outro a responsabilidade pela fé que professamos. Antigamente falava-se na Igreja da Fé do Carvoeiro. Tratava-se daquela fé proclamada pelas pessoas mais simples, neste caso ilustrado pelo tal Carvoeiro. Esses davam tais tipos de resposta quando indagados do porquê eles acreditavam. Ah, eu creio porque o padre falou. Ah, eu creio porque o senhor bispo veio aqui e falou. Ah, eu creio porque a catequista me contou ou me deu essa aula. Uma fé assim nos dias de hoje nem precisará de um vento mais forte para ser abalada e derrubada. Até mesmo uma leve brisa será capaz de jogá-la ao chão, não é mesmo? Não estariam por aí esse tanto de conversões que observamos para as igrejas neopentecostais? As aspas, de propósito que coloco em conversões, são colocadas para nos provocarmos. Eis que sem a experiência do Senhor da vida na existência, não se pode dizer que tenha havido uma verdadeira conversão. E há muitos católicos por aí que, por viverem a profissão de fé de outros, acabam sendo presas fáceis dessas pseudo-conversões. Que não são conversões, ele nunca experimentou o Senhor aqui na nossa vida. Interessante que a pergunta de Jesus é feita primeiramente em relação às outras pessoas, essas que não tiveram a experiência concreta de Deus, da vida em seus corações. Possuem visões equivocadas de quem seja Deus. Veem-no como profeta, ou seja, só como pessoa humana. No segundo momento, quando a questão se torna direcionada aos apóstolos, vem Pedro a dizer que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus retruca não ter sido da parte de um ser humano que ele aprendeu isto, mas do próprio Pai. Ou seja, sem ter feito a experiência de Deus em nós, e esta se dá no coração, pelo Espírito, iremos sempre repetir profissões de fé que não são nossas, como eu disse acima. Será a voz de Deus em nosso interior que dará a razão da nossa fé, como lindamente aconteceu com Pedro nesta cena. E quando se vive a experiência de Deus, a gente se torna pedra e chave do reino. Reparem como esse trecho do Evangelho costuma ser refletido somente a partir do lado da hierarquia da igreja. Normalmente é visto sob a ótica de sua organização, não é? Desde Pedro. Quem sabe não esteja aí também um convite a uma mudança de olhar. É possível que uma mirada mais criativa seja capaz de nos oferecer novo ponto de vista. E neste observaremos que não somente os membros constituídos na direção da Igreja, a partir do Papa, são essas pedras. Olhando de mais perto, veremos que todos o somos. Pedra no sentido de arrimo, de apoio, de suporte para o crescimento do outro. Mas aqui é preciso cuidado, eis que, por outro lado, se poderá também ser pedra de tropeço, pedra de escândalo, pedra de dificuldade no caminho do irmão.
Da mesma forma, esse olhar criativo será capaz de nos mostrar que cada um de nós também possui a missão de chave dos céus. Chave também entre parênteses, não é? Seremos chaves ou portas na medida em que abrirmos, a partir da misericórdia, compaixão, paciência, ensino, perdão, cuidado, etc., o céu para as outras pessoas. Perguntas para ajudar a reflexão. Quem é Jesus para mim? Qual é a razão da minha fé? Tenho sido pedra na construção de estradas de crescimento? Sou chave que abre o céu ou meus egoísmos, preconceitos e julgamentos mais fecham do que abrem a presença de Deus nas pessoas e no mundo? Bom, além desse comentário mais longo, continuamos, como diariamente temos o Evangelho em 1 minuto. E agora também, todo domingo, aqui no canal, nós também temos o Evangelho para as crianças. Um bom domingo para vocês. Deus é bom.